Olá pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos aí a mais um webinar pela Big Sistemas. Quem fala é Cleiton Valdemar, e eu que vou estar apresentando esse webinar hoje a respeito de cálculos, né, que antecedem a parte de compras. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre curva ABC, demanda, dias para estoque, né, justamente para que vocês consigam entender como o sistema faz esse cálculo, como o sistema chega a esses números, e que vocês possam manipular ou trabalhar com esses números de acordo com a necessidade que você tem na sua drogaria. Então, a gente vai falar um pouquinho de padrões de mercado, como utilizar esses números, né, a favor de vocês, auxiliando nessa parte de compras. Bom, basicamente aí o conteúdo que a gente vai ver hoje vai ser esse aqui apresentado, ou seja, a gente vai falar a respeito de curva ABC. Então, o que é a curva ABC, para que ela serve, né? Como que a gente vai usar isso no nosso dia a dia. Falar um pouquinho a respeito de sazonalidade, como parametrizar isso no meu sistema, né? Como chegar a esses valores ideais, e depois a atualização dessa curva ABC. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito da demanda, então a gente vai falar sobre parâmetros para os cálculos de demanda, número de dias, mínimo e máximo, né? Peso por semana, desvio padrão, e as configurações por grupos e categorias. E por último, eu vou falar, na verdade, só a respeito da Agenda Big, que é quem vai automatizar esses cálculos aí para vocês. Então é um programa que vai ficar rodando e vai dar início, na verdade, vai começar aí a configurar esses valores a respeito de demanda no sistema Big, ok? Bom, me apresentar, meu nome é Cleiton Valdemar Ribeiro, sou graduado em Sistema de Informação, tenho MBA na parte de Gestão do Varejo Farmacêutico e atuei aí durante mais ou menos 10 anos na área de farmácia, né? Ou seja, atuei dentro de drogaria, entre esses 10 anos eu trabalhei em várias áreas, né? Desde a parte de balcão até a parte de gerência, compra, então várias áreas dentro de farmácia, então conheço um pouco aí do dia a dia da farmácia, conheço já também, justamente por causa de atuar como consultor também diretamente com drogarias. Trabalho na Big já desde o início, então mais ou menos desde 2000, que foi o início da Big Sistemas. Hoje atuo diretamente como consultor de drogarias, ou seja, consultor de negócios. Então vou até as farmácias, visito, organizo, mexo em processos de compra, financeiro, etc., para tentar melhorar aí controle dentro das farmácias. Bom, pessoal, então vamos começar falando a respeito de curva ABC. Tá? Então, primeiro um pouquinho falar sobre o conceito dessa curva ABC. Então, a curva ABC, na verdade, o conceito dela é baseado no conceito dos 80-20, que é de Pareto, né? Onde Pareto falava que 20% da população se concentrava a maior riqueza, né? Então 80% da riqueza estava na mão de 20% da população. E o que é isso, né? Como que serve isso para a farmácia? Do mesmo jeito, né? Ou seja, a gente tem 20% dos itens, dos produtos, que representam aí praticamente 80% do faturamento. É claro que hoje a gente não consegue chegar certinho nesses 20%, né? 20% dos itens representam 80%, então a gente foi adaptando esses números com o tempo. E aí eu vou mostrar um pouquinho de como a gente usa esses padrões aí nessa teoria de Pareto dentro da parte de farmácia. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar é para que serve, né, a curva ABC. Ou seja, o que eu uso ele? Então a curva ABC, pessoal, é na verdade um ranking de produtos. Ou seja, onde eu tenho produtos mais vendidos em primeiro colocado, né, os primeiros, e os produtos menos vendidos lá em último, né? Então, quem que vende representa o maior giro da minha farmácia. Isso aí pode ser giro em valor, pode ser giro em quantidade, tá? Pode ser giro em vários formatos. Basicamente, a gente pode usar isso para priorizar o estoque. Né? Então, o que acontece? Produtos de curva A, eu tenho uma prioridade maior, ou seja, eu não posso deixar faltar, né? Porque o número de clientes que eu atendo com aquele produto de curva A é muito maior. E tenho também a parte de layout, né? Ou seja, a parte onde como eu vou dispor isso na minha prateleira. Então, produtos que giram mais, eu acabo tendo uma quantidade maior, uma disposição diferente dentro da minha drogaria. Então, a curva ABC, na verdade, eu uso várias formas, né? Então, por exemplo, se você pegar a curva ABC
do seu produto cartelado, do seu produto que fica ali debaixo do balcão ou próximo na mão do cliente para o autoatendimento, o autosserviço, você pode organizar ele de que forma? Posso organizar os produtos mais vendidos, mais próximos ou num lugar mais fácil de acessar. Por quê? Porque quanto mais vendido o produto, mais eu vou ter que pegar, ou mais o cliente vai querer pegar. Então, quanto mais fácil o lugar, ou quanto mais próximo aquele lugar do cliente ou do meu balconista, menos o balconista vai ter que andar. Se a gente está falando que 20% dos itens representam 80% do meu faturamento total, o que acontece se eu pegar esses 20% dos itens, que vão ser 300, 400 itens, e colocar ali do lado do meu balcão? Eu simplesmente vou atender 80% dos meus clientes só pegando aqueles produtos, 300, 400 itens, ali perto do balcão. Então, agilizo o atendimento, facilito também isso para o balconista. Então, por isso que a gente fala que essa parte de curva ABC ela também pode ser utilizada para a organização do estoque, organização e disposição dos produtos dentro da farmácia. Basicamente, a gente tem onde a gente vai configurar e vai parametrizar essa parte de curva ABC, vai ser ali em gerencial, curva ABC de produtos. Eu prefiro, tenho aqui no PPS, mas eu prefiro ir mostrando para vocês no sistema como fazer esse tipo de configuração. Ok? Então eu vou alternando aí entre o sistema Big e o PPS, a apresentação. Basicamente, pessoal, quando a gente vai começar a calcular a curva ABC, o pessoal me pergunta, eu calculo no escritório, faço isso aonde? O ideal, se eu estiver no escritório fazendo esse cálculo, eu selecione uma das minhas filiais. Para quem tem muitas filiais, geralmente eu começo pela filial maior. Ou seja, eu pego a filial que tem maior faturamento e começo o cálculo por ela, porque isso fica muito mais fácil para depois chegar a um valor melhor. Tá? Então, qual que eu elejo? Geralmente eu elejo a loja com maior faturamento. Se eu tiver muitas lojas, a loja com menor faturamento e um faturamento médio. Então, vamos supor que eu tenho 10, 20 lojas, então vou fazer isso, pegar uma faturamento alto, faturamento médio e faturamento baixo e fazer o cálculo nas três para ver se as três ela está funcionando. Está funcionando bem para as três. Bom, continuando aqui, a gente tem também, então eu vou selecionar minha filial 2, ok? Vou em gerencial, curva ABC de produtos. Bom, como a gente está falando, a gente está fazendo o cálculo de curva ABC nesse momento, baseado na minha compra. Ou seja, eu quero saber os produtos mais importantes para eu comprar. Quando a gente está falando de compra, nesse caso, a gente vai usar um período aí de pelo menos um período para saber o que vendeu mais em unidades, ou seja, o que teve mais giro. Não que o valor não seja importante, mas como a gente está trabalhando com estocagem, a parte de reposição de estoque, eu quero saber, eu quero dar importância o que gira mais, o que tem mais, eu preciso ter mais estoque, ok? Por isso, eu vou marcar e usar a opção de por quantidade. Hoje eu estou com um probleminha na minha canetinha que eu consigo desenhar na tela, então algumas vezes eu não vou conseguir desenhar aqui na tela. Para quem já participou de alguns treinamentos, eu desenho aqui na tela muitas vezes. E hoje eu não estou conseguindo desenhar. Na verdade, eu não sei porquê. Algum problema na ferramenta do webinar. Tá, então, como eu não estou conseguindo desenhar, eu vou falando para vocês e vou tentando demonstrar aqui nessa tela mesmo. Então, nessa tela, a gente vai utilizar sempre o por quantidade. Então, nessa tela aqui, deixa eu tentar usar o Paint para esse problema. Acho que assim fica um pouco mais simples para mostrar para vocês. Então tá aí. Então a gente vai usar aqui essa configuração de por quantidade. E por que por quantidade? Quando eu seleciono por quantidade, ele vai estar itens que vendem mais unidades lá em cima da minha classificação. Tá? Ou seja, os que vendem mais unidades, eles vão estar em primeiros colocados, vão ser os primeiros colocados. Tá?
e itens que vendem menos vão estar lá embaixo. Quando eu seleciono por valor, ele vai estar itens mais caros em cima, né? Então, quando eu seleciono por quantidade, quem que vai estar lá em cima? Vai estar o Dorflex, o Sonrisal, o Benegrip, né? Que são produtos fracionados e que vendem muitas unidades. E quando eu seleciono por valor, vão estar produtos mais caros, né? Às vezes, se eu pegar, por exemplo, um produto caro, eu tenho que vender uma unidade num produto caro e tenho que vender 100 unidades num Dorflex para chegar nesse mesmo valor. Por isso a diferença. Como a gente está falando dessa estratégia justamente para compra, a gente vai trabalhar com ele em cima de quantidade, ok? Então, basicamente, ele vai criar uma lista desse jeitinho aqui, né? Então, ele vai ter uma lista aqui. Então, por exemplo, o meu primeiro aqui é o serviço de entrega, né? Teve 1.603 entregas. Depois disso, eu tive o sal de fruta, o Dorflex, mais um serviço de entrega que eu não sei porquê, um tablete Valda, dipirona, Neosaldina, dipirona fracionada de um comprimido, solução fisiológica, Epocler e assim por diante. Vocês podem ver que a quantidade vai diminuindo, né? Ou seja, os que estão mais unidades vendidas estão lá em cima dessa classificação de curva ABC. Bom, e aí falando a respeito de período, né? Muita gente me pergunta e fala, ó, Waldemar, quanto tempo eu uso para calcular a minha curva ABC? Então veja bem, eu particularmente não gosto de utilizar um período muito grande para a curva ABC. Por quê? Porque quanto maior o período que eu utilizo, mais itens vão ficar na curva C. Então, por exemplo, se eu usar um período de 30 dias, 40 dias, quem que vai estar ali na curva C? Produtos que vendem uma vez a cada 40, uma vez a cada 30 dias. Se eu usar um período, por exemplo, de 60, 90 dias, né, 2, 3 meses, o que acontece? Eu vou ter um produto de curva C, que vai ser aquele produto que vendeu 1 a cada 30, ou minto, 1 a cada 60, 1 a cada 90 dias. E é uma quantidade muito pequena. Então depende muito da linha de produtos que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar com produtos que vendem 1 a cada 2 meses, eu aumento a curva para 2 meses, né, 8 semanas. Se eu não quero trabalhar com esses produtos, eu diminuo a curva para menos tempo. Sempre lembrando que quanto maior o período que eu utilizar, mais itens de baixo giro eu vou comprar, tá? E maior o problema com a sazonalidade eu vou ter também. E aí, o que é essa sazonalidade? A sazonalidade é uma azitromicina, por exemplo, que é um remédio para infecção, né, de garganta, que ela é mais vendida, por exemplo, no começo, nos meses ali de frio, né? Mês 5, 6, 7, é onde dá o pico, né? Então, mês 6 é onde geralmente você tem o maior número de infecções de garganta, da área respiratória, né? Então, o que acontece nesse período? As vendas desse produto ele aumenta, né? Você pode ver pelo gráfico aqui que eu tenho de um cliente de 2012. Então, a azitromicina aqui, eu tinha vendendo ali em janeiro um pouco mais de 800 unidades, né? Cai um pouco em fevereiro, porque fevereiro é um pouco menor, né? Tem menos dias. Depois ela começa a subir. Mês 3 sobe, mês 4 mantém, né? Ali em torno de 1.100 unidades. Depois começa a subir, né? 1.400, 1.600, 1.800 e pouquinho, e depois volta a cair. Então, o que acontece? Quando eu uso um período, por exemplo, de 90 dias, então vamos supor que a gente está no mês 9, né? Então, o que vai acontecer com isso? O sistema vai buscar 90 dias atrás. Então, ele vai pegar quem ali? Vai pegar o pico de venda daquele produto. Então, ele vai pegar justamente quando vendia muito. E o sistema vai acabar utilizando isso aí, na média, para o cálculo de demanda de curva ABC. E você vai acabar enganado, né? Achando que esse produto realmente vende muito ainda, porque eu estou olhando 90 dias atrás, e a venda dele está caindo. Então é importante eu não usar um período tão grande. Por quê? Porque se eu uso um período menor, ele tem justamente menos influência daquelas quantidades grandes, né? Tá vendo que quando eu uso com 90 dias, ele vai pegar as vendas ali de 1.800 unidades, 1.800 e pouco. Quando eu uso 45 dias, por exemplo, ele vai pegar ali em torno de 1.400, 1.450. Então já é bem menor, né? Praticamente 400 unidades a menos aí vendidas desse produto. Então eu procuro usar sempre um período não muito grande. Claro, de acordo com a minha necessidade e a minha estratégia de compra também. Eu não posso esquecer disso.
Se eu tô, por exemplo, se eu sou uma farmácia de grande centro, tem grande concorrência em volta, né? O cliente pode simplesmente vir da minha farmácia, não encontrar o produto, ir no da esquina e encontrar aquele mesmo produto, e eu não quero que isso aconteça, eu aumento, claro, esse período de cálculo, né? Só que sempre aumentando esse período de cálculo, o meu investimento em estoque vai ser maior. Então, eu vou acabar gastando mais dinheiro para manter esse produto em estoque e também posso aumentar minha curva D, né, e aumentar também as perdas de mercadoria. Né? Porque se eu mantenho um produto que vende a cada 3, 4 meses, pode ser que ele não venda, né? E aí? Aí eu fico com ele 6 meses, 1 ano parado no meu estoque, e esse produto às vezes pode vencer e estragar com ele no meu estoque, ok? O Cristiano, está com a mão levantada, Cristiano? Eu vou liberar o seu áudio aqui. Tá me ouvindo, Cristiano? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Ok. No caso, ao mesmo tempo que pegar, eu vou aproveitar esse mesmo exemplo da azitromicina nesse mesmo gráfico aqui. Claro. Ao invés de 90 dias, quem tiver o histórico, seria interessante também pegar, às vezes, um período até muito maior, tipo de 1 ano, né? Que também vai ter, sim, pegar mais itens, mas em relação à média também vai ser mais real, né? A questão de você às vezes pegar o período de 1 ano aí, Cristiano, é que você vai pegar produtos que vendem uma vez por ano. Né? E aí, esse tipo de produto acaba não compensando você ter em estoque, né? É mais fácil você encomendar e etc, porque você vai acabar mantendo o produto que vende uma vez por ano. Esse produto que vende uma vez por ano, a probabilidade de você perder, vencer ou estragar esse produto é muito grande. Dificilmente as farmácias vão trabalhar com um produto que vende a cada 3, 4, 5 meses. Né? Então é mais difícil você acabar trabalhando com uma linha tão grande de produtos. E a ideia é que a gente trabalhe, na verdade, em cima desses produtos de curva A, que são os que têm maior giro e é o que me dá a receita de 80% do faturamento. Então, utilizar períodos menores acaba sendo mais interessante do que utilizar períodos maiores que 90 dias. O ideal é de 30 a 60, então. Esse é o No ideal. máximo, eu sempre gosto de usar múltiplos de 7 por causa das semanas, né? Eu particularmente gosto de usar o 42 dias, mas às vezes eu estendo. Então, eu trabalho geralmente em cima de semanas, tá? Então, com 42 dias são 6 semanas, e aí às vezes estendo isso aí para 7 ou 8 semanas de acordo com a necessidade que eu tenho do cliente. Então, se o cliente tem uma Certo. necessidade de ter produtos aí que vendem a cada 2 meses, eu estendo para 8 semanas esse cálculo. Se o cliente não quer, ele quer manter um estoque mais enxuto e tem problema com perda ou tem problema com dinheiro parado no estoque, aí eu reduzo isso aí para às vezes 4, 5 semanas, que acaba ficando melhor. Ok? Ok. Então, obrigado, Ok. Cristiano. Obrigado. Bom, continuando então, pessoal. Então, isso aí, como vocês estão vendo, lógico, eu indico aí sempre as 6 semanas para cálculo, só que isso aí não é uma regra, né? Então, de acordo com a minha farmácia, de acordo com a minha realidade, né? Então, o que acontece? Não posso investir dinheiro no meu estoque. Reduz o número de dias, né? Trabalha com produtos que você vende a cada 1 mês, 40 dias. Tenho dinheiro, não vou aplicar, né? Porque sempre que você tem um dinheiro aplicado em estoque, aquele dinheiro é um dinheiro que vai ficar parado, né? Então você pega, por exemplo, sua curva D. Curva D que é um produto que não vende a cada 40, 40 e poucos dias. Se você, em vez de ter comprado aquele produto de curva D, tivesse aplicado aquele dinheiro teria rendido alguma coisa. Então sempre que eu invisto isso em estoque, eu deixo de render esse dinheiro que eu estou aplicado nele. Então isso é uma perda de rentabilidade do meu dinheiro que fica parado no meu estoque que não vai aumentar o valor. Então por isso que geralmente a gente não investe um valor muito alto em estoque. O ideal, quanto mais enxuto esse estoque tiver, mais saudável para a minha farmácia. Até mesmo porque para transformar um produto de curva D em dinheiro leva muito tempo. Às vezes eu vou levar 6 meses, 4 meses, de acordo com o produto. Bom, e aí falamos do período, né, para cálculo, e aí a gente chega, na verdade, nas dúvidas que o pessoal mais tem, né, que é a respeito do ajuste de curva ABC.
Então a gente tem 3 opções ali, né? Por ranking, por valor e por quantidade. Bom, quando a gente trata por ranking, tá, pessoal? Eu já adianto que assim, o ranking é aquele 20% dos itens representa 80% do faturamento, tá? Então, quem que vai estar em primeiro na curva A ali? O percentual menor, né? Então ele vai estar geralmente entre 10 e 20% ali na curva A, quando a gente trata isso por ranking. Quando a gente trata por valor, é justamente o contrário, né? A curva A é aquele que representa 80%, então ela é maior ali, então configura o percentual grande ali na curva A. Então por isso que às vezes o pessoal se confunde um pouquinho. Vou mostrar para vocês na prática como funciona. Tá? Então quando a gente fala por ranking, a gente tem uma lista aqui de produtos vendidos, tá? Então tá ali o Dorflex em primeiro, de Nasonex, Nimesulida, de Meticona, Leitinho, tudo fictício, tá? Que eu criei aqui para mostrar isso para vocês no treinamento. E aí quando a gente fala, por exemplo, que 10% é a curva A, esses 10% significam 10% da lista. Né? Vocês estão vendo aí que minha lista tem 20 itens. Então, nesse caso, com 20 itens, 10% desses 20 itens são 2. Né? Então, 10% de 20 é 2. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar os 2 primeiros ali e falar, ó, esses 2 aqui são a minha curva A. É o produto que tem maior giro, ok? 45% vai dar 9 itens. Então, abaixo da curva A ali, ele vai pegar os mais 9 itens, ok? E classificar como curva B. E aí a curva C, a mesma coisa, né? Os outros 45%. Então, somando as 3 curvas, vai dar 100%, né? Então, 45% de 20 itens vai dar mais 9. Ele vai marcar ali abaixo da curva B, a curva C. Então, o que não vendeu no período que eu estou calculando, ele vai marcar aquele produto como curva D. Tá? Então, produtos de curva D são aqueles que não venderam no período que eu estou usando para cálculo. Tá? Então, tudo que não vendeu com mais de 40, 4, 6, 8 semanas que eu estou usando para cálculo, ele vai cair para a curva D. É importante vocês entenderem que a curva D são produtos sem giro. Tá? E esses produtos é importante vocês acompanharem. Quanto eu tenho produto de curva D? Quanto que vale meu estoque de curva D? E tentar diminuir esses estoques de curva D. Por quê? Porque isso aí são produtos que são prováveis que eu vai vencer, vai estragar, vai ficar feio, né? E eu não consigo vender esses produtos. Então eu começo a trabalhar ele bem antes, né? Ele ficou 40 dias sem vender, 40 e poucos dias sem vender, já começo a trabalhar em cima dele, né? Tabloide, promoção, comissão, premiação, qualquer coisa para conseguir aumentar a venda desses produtos de curva D. A Daniela está me perguntando assim, se um produto é curva D e está em falta, né, um bom tempo. Então o que acontece, né, Daniela? Isso é bem comum. Eu pego às vezes um produto que ele é curva A, né? Então, vamos pegar um exemplo, o Naldecon, algum tempo atrás, né? Então o Naldecon estava vendendo bem, né? Sempre vendeu bastante, e de repente faltou em mercado. Eu não encontro ele mais para comprar. E aí, como não encontro para comprar, meu estoque acaba, né? E ele para de vender. Claro. E aí ele fica uma semana sem vender, 2 semanas sem vender, 3, 4, 42 dias sem conseguir comprar. O que vai acontecer com esse produto, né, Daniela? Ele vai sair da minha curva, ele vai para a curva D, e aí nunca mais vai aparecer na minha compra. Tá? Por quê? Porque ele não tem mais demanda, né? Eu não consegui comprar e eu acabo esquecendo de comprar aquele produto novamente. Então o que acontece? Sempre que esse produto começa a faltar, o que eu faço? Ele faltou a primeira semana, apareceu no meu pedido, tentei comprar, chegou no final, estava ele lá, não consegui. Primeira semana. Segunda semana ele apareceu outra vez, não consegui outra vez. Terceira semana, apareceu outra vez, não consegui, eu vou lá e fixo o mínimo absoluto naquele produto. Então, direto na sugestão de compra, a gente vai usar o Ctrl M, né, e colocar o mínimo absoluto. Qual que é a quantidade que eu coloco? Uma unidade. Então, com uma unidade só, ele sempre vai ficar aparecendo. Mesmo depois de 40, 50, 60 dias sem vender aquele produto, ele vai aparecer todo dia na minha sugestão de compra. E assim eu não esqueço de comprar ele. Tá? Ele não vai sumir da minha vida, não vai sumir da minha farmácia. Todo dia ele vai ficar aparecendo até eu conseguir comprar.
cuidado com esses produtos para não se empolgar muito a hora que ele volta. Né? Então, por quê? Porque esse produto ficou, às vezes, 40, 50, 60 dias, mais, às vezes, 3, 4 meses, sem aparecer em nenhuma farmácia. Né? Então, o que acontece na hora que ele volta para o mercado? Ele volta desacelerado. Né? Ele volta sem venda, porque o cliente que comprava ele estava acostumado a usar, ele acaba não usando mais. Né? Ou já trocou por outro produto, ele já não quer mais usar aquele produto. Né? Então, é bem comum. Então, sempre que for comprar esse produto que ficou em falta, vá com receio, compre uma unidade. Se a minha compra é diária, por exemplo, eu posso comprar uma hoje. Se vender hoje, amanhã eu reponho ele, aí a demanda dele vai subindo, né? Vendi mais um amanhã, compro de novo, reponho, e assim por diante. Posso comprar de um em um, e aí a demanda dele vai subindo. Conforme a venda aumentou, semana eu comprei um. Né? Aí ele vendeu 2 essa semana. Opa, semana que vem a minha demanda já é de 2. O sistema automaticamente vai subindo isso. Para quem não entendeu, né, o pessoal está falando, repete para mim como que faz isso aí. Então é o seguinte, fiz o meu pedido, né? Então vou pegar aqui Dorflex gotas. Vou pegar esse Dorflex com 4. Acho que não existe mais, tá? Curva D. Então tá aqui, né? Chegando no final do meu pedido, ficou aqui, ó. O bonitão do Dorflex com 4 para eu comprar, que eu não estou achando, né? Vou usar o Naldecon, que eu estava usando de exemplo. Esse aqui, 2 doses. Então tá aqui, né? Tá lá, Naldecon noite, 2 doses, curva D. Ou seja, ele sumiu de mercado, não consegui comprar, e ele começou, aqui no caso ele vai estar como curva C. Se eu não conseguir pedir ele durante muito tempo, o que eu vou fazer? Eu vou dar o Ctrl M. Onde está o Ctrl M? Aqui, ó, produtos, alterar mínimo absoluto, Ctrl M. Aqui eu vou preencher, ó, mínimo absoluto para as duas filiais, porque eu não consegui comprar para as duas, tá? 1 e 1. Aí o que acontece? Todo dia que eu fizer o pedido, esse Naldecon vai aparecer para mim. Tá? Mesmo ele sendo curva D, o sistema vai mandar pedir. Por quê? Porque eu coloquei o mínimo absoluto aqui nele. Então, automaticamente, ele vai aparecer todos os dias para me lembrar. Ok? E aí, a hora que eu começar a comprar esse produto, automaticamente ele já volta para a demanda, ele já volta a aparecer no meu pedido normal. Mas e se amanhã ou depois ele estiver vendendo 10, Waldemar? Ele vai continuar comprando um? Não. Automaticamente, a hora que a demanda aumenta, o sistema compra pelo número maior. Então, se a demanda for 10, ele vai comprar 10 e não 1 mais. Ok? Acho que eu tirei sua dúvida aí, né, Marcelo? Você tinha me perguntado. Então, esse é o Ctrl M. Maravilha, pessoal. Então, vamos continuar aí. Essa parte de ferramentas, tudo, eu cheguei até a comentar porque a Daniela tinha me perguntado agora, mas ela não faz parte da parte de cálculos. Porém, eu sempre entro um pouquinho em algumas ferramentas aqui durante o treinamento. Bom, a segunda maneira de calcular é através do valor. Então, o que é o valor? O sistema continua ordenando ali os itens por quantidade, né? Porque eu selecionei aqui na primeira parte o por quantidade, lembra aqui, ó? Selecionei por quantidade. Então, a lista aqui continua sendo por quantidade. Então, vocês podem ver que o Dorflex ainda está em primeiro. Só que quando eu seleciono isso por valor, o que significa? Quando eu coloco, por exemplo, 54 ou 50% é curva A, o que ele vai fazer? 50% do valor. Então, se eu tenho um total de vendas aí de 4.765, 50% desse valor é 2.573. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar ali os 2 primeiros itens, tá vendo? Somou os dois, deu 2.544. Ficou abaixo do 2.573? Ficou. Se ele somasse a nimesulida, ele ia para 2.980. Ia ultrapassar esse valor aqui. E eu não quero que ultrapasse. Então, ele para antes de ultrapassar. Ok? Curva B, 40%, deveria ser mais ou menos os 30%, né? 40% do valor. Então, ele vai fazer a mesma coisa, né? 1.906, vai pegar aqueles itens, somar eles e ver quanto chega de valor. Então, se for abaixo de 1.906, aqueles produtos vão ser curva
B. E a curva C, todo o restante. Ok? Diferença entre valor e percentual? Praticamente nenhum, né? Por quê? Se o por valor, a gente começa, por exemplo, assim, vou abrir o Notepad para escrevendo, ó, o por ranking, né? A gente começa assim, A, 10%, B, 40%, né? 50% mais ou menos. E aí C vai ser os outros, o restante aqui que vai dar 40%. Certo? Isso aqui por ranking. O que acontece quando a gente faz por valor? Justamente o contrário, né? Eu vou pegar, às vezes, o maior valor. Eu fiz ao contrário aqui. Aqui é 40 e 50. Então, eu comecei aqui do menor e fui aumentando, né? Quando a gente começa quando a gente usa por valor, a gente começa ao contrário. 50% aqui. 40 aqui. E 10 aqui. Né? Tá vendo que é justamente ao contrário um do outro, né? Por valor e por ranking. A única diferença é essa. Por ranking começa a curva A com menor valor, por valor a curva A começa com maior valor. Bom, e o último aqui é por quantidade. Esse é o mais fácil de se entender, né? Então, quando a gente põe por quantidade, eu seto o número de unidades mesmo. Então, por exemplo, venda acima de 30 unidades é curva A. Vendas acima de 3 unidades, ou seja, de 3 a 29 unidades, ela é curva B. A setinha está meio ruim, né? E de 1 unidade até 2 unidades, ela é curva C. Então, o que acontece? Esse aqui é o mais fácil de entender, né, pessoal? Claro, mais simples de se entender. Porém, esse por quantidade, se minha farmácia está aumentando a venda, eu tenho que ficar aqui mudando isso, né? Então, o que acontece? Eu seto hoje como 30, mas a minha venda está crescendo. O que acontece? Às vezes, o mês que vem, eu tenho que aumentar esse número para 33, 34, 35, porque 30 já é pouco. Né? Daqui a um ano, eu dobrei minha venda, eu tenho que vir aqui e aumentar essa quantidade de 30 para 60. Então, isso aqui fica meio difícil de usar, principalmente em todas as filiais. Por quê? Porque às vezes numa filial eu vendo 30 unidades, mas na outra eu vendo 10. E os dois são curva A, né? Numa filial 10 unidades é curva A, na outra filial 30 unidades é curva A. Então é difícil usar o por quantidade. Justamente por isso, eu aconselho a usar sempre por ranking. É o mais fácil de se entender, ele é da pouca manutenção, ou seja, eu não preciso mexer nele sempre. O que eu falo assim, sempre verifique, sempre confira essas curvas, pelo menos a cada 2, 3 meses, tá? Então, pelo menos aí 3, 4 vezes por ano, eu tenho que verificar se essa curva se mantém, se ela não mudou, qualquer coisa do tipo. Tá? Então, o ideal é verificar de tempos em tempos. Como que eu chego aí na minha curva ideal? Né? Mostrei para vocês todos os parâmetros do sistema, mas aí o pessoal me pergunta, Valdemar, tudo bem, mas e aí? Como que eu chego no valor ideal? Como que eu consigo comprar bem usando o sistema? Bom, pessoal, sempre que a gente está falando em curva, para que a gente compre bem e mantenha aí o sistema bem configurado, eu tenho que procurar poucos itens representando um faturamento grande, alto. Então, como que a gente vai configurar? Eu, particularmente, começo com aqueles valores que eu falei, de 10, 40 e 50, né? E vejo se 10% dos itens representam 50% do faturamento. Vamos fazer no sistema? Vamos lá, então. Então, eu venho aqui, coloco 10%, 40% e 50%, né? Vou usar um período do começo do ano, pessoal, que esse banco aqui é de cliente, eu uso como exemplo, né? Vou usar aqui 42 dias. Então, vou pegar em janeiro inteiro, deu 31. Eu vou ter o dia 11 de fevereiro, tá aqui. E vou clicar em gerar. Nesse momento, o que o sistema está fazendo? Ele está vendo o quanto vendeu em cada, o quanto vendeu nesse período, tá? E aí ele está pegando os itens lá, separando em ranking, né, organizando quem vendeu mais,
e pegando os primeiros e classificando o 10% da lista classificando como curva A, 40% da lista como curva B e 50% da lista como curva C. Deixa ele calcular, demora um pouquinho. Então tá aí, ó. Esse aqui é a minha venda em 42 dias. E o que eu faço? Eu particularmente gosto de jogar isso no Excel para ver se está batendo, qual que é o valor total, né? Então tá aqui, ó. Curva A vendeu 28.425,93. Curva B, 43.228,68. Curva C, 25.553,88. Pronto. Vamos somar? Soma. O total de venda da minha farmácia, então, foi de 97.000 em 42 dias. Ok? Vou deixar isso aqui em negrito, vermelho. Então, esse aqui foi o valor total de venda. Então, isso aqui foi curva A, isso foi curva B, isso foi curva C, e esse aqui é o total. Ok? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver se a curva A deu metade da minha venda. Olha, batendo o olho aqui, eu já sei que não deu, né? Se minha venda deu quase 100 mil, a curva A deveria chegar pelo menos a quase 50. Né? E ela está em 28. Então, ela está pequena. Né? Eu preciso crescer ela. Vamos ver quanto? Vamos fazer as contas aqui. Vou pegar a curva A e dividir pelo total. Olha aqui, deu 29%. E a curva B? E a C? E aí eu faço as contas aqui do mesmo jeito que eu fiz ali, né? Então, o que eu fiz? Peguei o valor de venda e dividi pelo total. Na curva C, também. Tá? Então, a curva A está dando 30% da venda. Então, ela está pequena. Eu preciso crescer ela, né? E a curva B? Está dando 44%. Eu preciso diminuir. Né? Então, o ideal é que a curva A represente 50% do faturamento e a curva B represente 30% do faturamento. Então, para que a gente chegue naqueles 80% total da venda da loja. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aumentar. Vou jogar aqui para 15. E vou mandar gerar outra vez. Isso aí é o que vocês vão fazer na drogaria. Tá? Ou seja, eu vou puxar uma vez o relatório e ver quanto deu. Depois eu puxo mais uma vez e vejo outra vez quanto deu. E quantas vezes for necessário para que a curva A represente 50% do faturamento. Sempre eu faço primeiro focando na curva A. Vamos ver? 36, 449, 96. Ainda não chegou, né? 35, 212, 63 e aqui 25, 545 e 90. Olha, subiu, né? Chegou a 37%, mas ainda está pequena. Então, vamos aumentar um pouco mais. Vou jogar lá para 20. E vou gerar. E aí eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias. Isso eu vou fazer em todas as lojas? Não, né? A gente vai fazer na loja maior, como eu falei, e depois ver se na loja menor isso aqui também serve. Tá funcionando. Vamos fazer as contas outra vez? 43.265.00, 28.397.59 e a curva C não mexeu. Olha, está em 44%. Eu teria que subir um pouco mais ainda, porque ela não chegou a 50%. Ok? Então, vou subir um pouquinho mais. Vamos jogar 25. Então tá lá, ó, subiu para 48, 334, 23, 23, 328, 36 e aqui continua o mesmo valor. Opa, agora sim, né? Agora ele chegou a 49,72%, ou seja, metade da minha venda
está aqui na curva A. Né? Metade do meu faturamento estão nesses produtos. É isso que eu preciso chegar. Tá? Ah, Valdemar, não precisa ser 50% exato? Não, próximo. Ele pode passar um pouquinho, pode ficar um pouco abaixo, sem problema. Tá? E aí, a curva B? Lembra que eu falei? Tem que ficar em 30%. Está em 24%. Então ela está pequena. Eu tenho que aumentar a curva B. Então vou aumentar. Vou pôr ela para 30%. Ó. E aí vou mandar calcular. Por quê? Porque a curva A eu já cheguei. Então depois que eu cheguei na curva A, aí eu pulo para a curva B para eu verificar, chegar nos 30% da curva B. Vamos ver? A curva A não mudou o valor, a curva B foi para 25.599,35 e a curva C foi para 23.274,91. Opa, acho que digitei alguma coisa errada. Então tá aí, ó. Foi para 26%. Então tem que subir ainda um pouquinho mais. E vamos aumentar então um pouquinho, né? Vou jogar para 35% e ver como vai ficar. Enquanto isso eu vou lendo algumas dúvidas. Então agora foi para 28, 158,81 e a curva C caiu para 20, 715,45. Opa, chegou aqui em 29%. Precisa aumentar um pouquinho? Posso até aumentar, vou jogar aqui para 36. Vai, não precisa ser redondo os 30% não. Tá, deixa eu só fazer umas contas aqui. Ao vivo aqui, eu tenho alguns clientes me perguntando a respeito de valor. Eu particularmente não posso ficar vendo individual o valor de cada cliente para ajudar a respeito disso. Tá? Por isso que geralmente eu explico como chegar nesses valores aqui, para que eu não precise ficar vendo o individual, que a gente tem 50 e poucos participantes. Né? Se a gente for ver cada um dos clientes participantes, 60 agora na verdade, fica um pouco complicado. Mas só para ser rápido aqui, 43.415, 64.555, 22, 130, né? Curva A tem que chegar pelo menos a 65, né? Pelo menos. Tem que aumentar um pouco a curva A, tá? Então, para quem me perguntou aí a respeito, não vou falar o nome por causa da questão de valores, né? Que eu fiz as contas. Então, se o faturamento do período deu 130, a curva A tem que chegar pelo menos a 65 mil, né, para que fique pelo menos representando metade do faturamento. Então, aumente um pouquinho a curva A para que ela fique um pouco maior. Bom, tem mais algumas perguntas aqui. O Lucas está perguntando essa parte de curva. Sim, Lucas, a gente está falando a respeito de curva ABC. Né? Então, refiz o cálculo, não joguei aqui ainda. 28.682,68, 20.191,58. Opa, chegou, né? 29,50. Somando as duas aqui, A mais B, ele tem que chegar a 80%. A gente chegou aí a 79,23. Tá bom? Tá ótimo. Não preciso dar, pode dar 81, pode dar 79, 78. Importante chegar próximo a esses valores, não precisa ser exato, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora, depois de calcular e chegar aos valores ideais aí da minha curva? Tá vendo que o meu deu 25, 36 e 39. Isso aqui é incomum, tá? Então depende muito da farmácia que eu estou tratando, depende muito do cliente, mix de produtos, tá? Então quanto maior o mix, maior o número de itens. Quanto menor o mix, menor os itens. Os que eu sempre falo assim, esse número de produtos aqui, ó, que vocês estão vendo na curva A,
que o meu está 772 produtos, varia entre 400 e 700 itens. 400 e 600 itens, de acordo com a farmácia, de acordo com o mix da minha drogaria. Né? Aqui no caso, eu tenho esse cliente aqui em si, 778 mais 1.120 mais 1.212. Ele tem um mix aqui, uma venda em 42 dias de 3.100 itens. Então tem algumas farmácias que trabalham com menos itens. Então o percentual, a curva A acaba reduzindo um pouquinho. Vamos ver mais algumas perguntas? O André Luiz me perguntou, curva A, então, 50% faturamento, curva B, 30% faturamento e curva C, 20% faturamento? Isso mesmo, André. Então, sempre eu faço por ranking, né? Mas procuro chegar a curva A, 50% do faturamento e curva B, a 30% do faturamento. O Newton também perguntando a mesma coisa, né, a respeito dos 50, 30 e 20 do faturamento. Isso é o ideal, tá? Só que não é realidade de todos. Para algumas farmácias pode ser que isso aqui não entre, não caiba muito bem. E a gente vai ver agora, fazendo a análise analítica aqui, né, dentro dos itens ali, para saber se para mim aquela curva está boa, tá? Eu vou mostrar para vocês agora na continuação. Bom, o Ailton me perguntou, oi, eu vi que você fez o cálculo pelo total, né, que a loja vende. Esse cálculo que você fez serve para fazer por grupo? Vamos lá, Ailton. É uma ótima pergunta, na verdade é legal você perguntar isso, que é uma pergunta que o pessoal sempre faz. E o ideal é que a curva ABC, tá, seja calculada geral. Por que geral? Porque se eu calcular por grupo, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou pegar um item qualquer aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, olha que legal, o esmalte, por exemplo. O esmalte desse cliente é o produto mais vendido. Né? Então, o que vai acontecer? O produto mais vendido da perfumaria é o esmalte, que vende 128 unidades. E o do medicamento é o Nevralgex, que vende 105 unidades. Então, o que acontece? Se eu fizer, às vezes, o filtro por grupo antes de calcular, eu posso chegar, por exemplo, em algumas lojas, o produto que mais vende de perfumaria vendeu, sei lá, 10, 15 unidades no mês. E o de medicamento vendeu 100. Então, o que acontece? Os dois vão estar classificados como A. Tá? Um produto que vendeu 10 unidades vai estar classificado como A, e um produto que vendeu 100 unidades também vai estar classificado como A. Isso é injusto. Eu quero que justamente produtos perfumaria concorram com medicamentos, concorram com genéricos, concorram com outros produtos para saber quem é A de verdade, quem é alto giro independente do grupo, tá? Porque senão eu vou ter alto giro de medicamento e alto giro de perfumaria. Eu não quero isso, eu quero saber o que eu quero ter mais. Eu preciso ter mais medicamento, eu preciso ter mais perfumaria. O que é o padrão da minha loja? Meu padrão de loja vende mais perfumaria que medicamento. Opa, então tem que manter mais produtos de perfumaria. Né? Meu padrão de loja vende mais similar do que genérico. Pô, então eu vou comprar mais similar. Né? Então, isso aí eu quero que concorra similar com genérico, com perfumaria. Eu quero concorrência entre itens mesmo. Você pode ver que esse cliente aqui, ó, olha o tanto de perfumaria na curva A. Nivea, Johnson & Johnson, sabonete. A maioria da curva A dele é perfumaria. Então dá para ver que ele tem um mix de perfumaria bom. Ele ataca perfumaria, tem preço nisso aí, por isso que ele vende bastante. Então eu quero essa concorrência mesmo entre medicamentos e perfumaria, para saber onde eu invisto o meu dinheiro. Depois que eu fiz o cálculo, aí sim eu posso entrar aqui dentro dele e ver qual que é o produto de certo grupo que eu vendo mais. Conveniência, por exemplo. Qual o produto de conveniência que eu vendo mais? O produto de conveniência curva A é a água mineral. E assim por diante. Ok? Espero ter tirado a dúvida aí. Pessoal que me perguntou a respeito disso.
Bom, deixa eu ver aqui. A Daniela me perguntou se fosse por valor seria a mesma conta. A mesma conta, tá? Por valor seria a mesma coisa, Daniele. O Newton perguntou, isso seria o ideal. Newton, sempre esses percentuais de 50, 30 e 20, eu passo como o pontapé inicial. Tá? Então, o primeiro valor que eu coloco, 50% do faturamento, 30% do faturamento e 20%. Depois que eu cheguei nesse aí eu dou um passo a mais, que é agora a análise analítica que eu vou mostrar para vocês. O Adeilson perguntou, o ideal é ser somado a curva A e B seja 80%? Poderia ficar somando pelo Excel mesmo? Pessoal, eu faço pelo Excel, tá? Porque ainda não aparece aqui no grid, na grade aqui onde a gente faz o cálculo, né? Isso é uma solicitação que eu já tenho no sistema, eu pedi para o pessoal colocar a representação aqui, não só em quantidade, mas a representação em percentual também. Isso aí ainda não foi atendido, mas espero que logo, logo a gente tenha esse percentual que eu calculei aqui no Excel direto ali na grade de curva BC, para ficar mais fácil isso, né? Então, batendo o olho aqui, eu já saberia que está 50% do valor, 40% do valor, então facilitaria isso. E aí sim eu tenho que manter 50% na curva A e 30% na curva B. Ou seja, as duas somadas vai dar 80%. Ok, Deilson? O Ailton me perguntou o seguinte, mas isso que você está falando pode me dar um falso resultado por ser os hospitalares que irão pegar a maior demanda de curva A. Isso pode gerar um estoque defasado. Na verdade, pelo contrário, né, Ailton? Qual que é o que você precisa manter maior quantidade no seu estoque? Um produto fracionado ou um produto não fracionado? Quantidade, você precisa manter o fracionado mais. Então, o que acontece? Imagina se você deixar faltar, por exemplo, nessa farmácia que eu estou mostrando aqui, se você deixar faltar Nevralgex. Quantos clientes você deixa de atender deixando faltar o Nevralgex? 105 clientes. E aí, se você tiver na mão um produto, às vezes, entre 105 clientes deixar de atender ou 10, 20 clientes que você vai deixar de atender, qual você vai escolher? É justamente isso que a gente quer, tá? Saber quantos clientes a gente vai deixar de atender se faltar aquele produto, se não tiver ele. Então, isso é a importância do meu estoque. Eu não estou dizendo que o valor agregado não é importante, mas quando a gente está falando em reposição para estoque, a gente quer saber o número de clientes atendidos, tá? E não estamos analisando aí a questão de lucratividade, valor, etc. Em sim, o número de clientes que eu estou atendendo. Então, se eu deixo faltar um produto de curva A, sempre que eu falo para o pessoal na análise de compra, então o que acontece? Olha, minha compra hoje deu 30 mil reais. Opa, Valdemar, não tenho 30 mil reais para comprar hoje, não tenho dinheiro para pagar esses 30 mil. E aí, o que eu compro? Curva A e B, né? 80% do seu faturamento está ali. Então o que eu vou comprar? Eu vou optar por comprar um Nevralgex ou vou optar por comprar um produto de curva menor, né? Um produto que vende, às vezes, quer ver no final da minha curva? 3 unidades. E aí? Eu vou optar por comprar um Nevralgex ou um chá verde? Claro que o Nevralgex. Né? Então, por isso que a gente calcula a curva BC e a nossa ideia é justamente chegar a esses valores de produtos mais importantes em quantidade. Quantos clientes eu atendo com aquela quantidade? Bom, o Francisco está me perguntando o seguinte, posso fazer essa configuração no central? Como eu sou matriz e filial, compro geral e falta pelo central, estou
estou fazendo pelo central, estou tendo muito problema. A compra pode ser feita pela central sim, Francisco. Na verdade, a gente até indica que essa compra seja unificada, tá? Só que o cálculo de curva BC, eu sempre seleciono uma filial. Como eu falei no início, eu seleciono a filial maior primeiro, né? Então, primeiro minha filial com maior faturamento, e em seguida a minha filial com menor faturamento. E aí eu vejo se esse mesmo percentual atende os dois, ok? Cristiano está com a mão levantada aqui, Cristiano. Vou liberar o áudio para você. Tá me ouvindo, Cristiano? Tô sim. Pode dizer. Nesse exemplo aqui, a curva D, que é o 0%, saiu mais de 50 mil itens. Aquilo ali é 50 mil itens que não vendeu nessa loja, nesse período? Isso mesmo. Só que esses 50 mil itens aqui não quer dizer que eu tenho estoque em todos eles. Ah, tá? Então entendi, eu tenho 50 mil itens aqui cadastrados, mas nem todos os 50 mil eu tenho estoque. São produtos que às vezes eu trabalhei um tempo, depois eu parei de trabalhar e aí ficaram aqui no meu cadastro, né? Então é comum as farmácias terem aí em torno de 20, 30 mil produtos cadastrados. Essa aqui tem muito mais, né? Praticamente aqui quase 55 mil, 54 mil produtos cadastrados. Então, como que eu faço para ver a curva D só do que está em estoque? Isso aí depois você pode filtrar direto no cadastro de produto. Lá no cadastro de produto você pode filtrar o que é curva D e estoque maior que 0. Eu posso mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho. Beleza. Tá ok? Obrigado, Cristiano. Ok, obrigado. O Celton tá com a mão levantada também. Celton, vou liberar o áudio para você. Tá me ouvindo, Celton? Tô sim. Pode ser. Só uma dúvida. Sim. Eu tenho aqui 5 lojas. Eu vou ter que fazer esse cálculo nas 5 lojas e só que a compra é pela central. Eu tenho que fazer esse cálculo na central também? Então, esse cálculo aqui, se você compra só na central, você só deixa ele agendado, depois a gente vai falar do agendamento desse cálculo, só para ser feito na central. Eu não preciso fazer em todas as lojas, não. Tá? Agora, se você compra na loja e na central, aí você tem que fazer o cálculo nos dois lugares. Você compra onde hoje? Eu tenho uma máquina só, o central, né? Só o central. 5 lojas, uma máquina só, isso. Aí você compra, de todas as lojas, você compra de um lugar só. Correto. Isso. Então, na verdade, esse cálculo aqui a gente vai fazer, para chegar a esses valores, tá, Celton, você vai fazer isso primeiro na sua loja com maior faturamento. Depois que você fez na loja com maior faturamento, você vai fazer com esses mesmos percentuais na loja que tem menor faturamento. E ver se ainda está certo, né? Se tiver certo nas duas, esse é o padrão, o seu percentual padrão, tá? da sua rede. E aí você pode agendar isso para que seja feito o cálculo todos os dias. Certo, entendi. Ok? Obrigado, Celton. Obrigado. Então, basicamente, pessoal, a regra é essa, né? A gente vai fazer isso em uma loja, depois na outra. E como que eu analiso isso aqui, né? Eu falei para vocês que eu ia falar a respeito da análise a respeito dos itens. Então, como que eu analiso isso aqui? Eu vou em cima da curva, né, curva A, por exemplo, e dou 2 cliques sobre ela. Então, clico 2 vezes aqui. Opa, o produto mais vendido sem seu arredondamento, que não conta, é o esmalte. Depois Nevralgex, depois Sandal, Sedamed, né? Venderam bastante unidades. Se eu for lá no final da fila, ó, lá no final da lista, eu tenho itens que venderam 4 e 3 unidades. Então, o que acontece, pessoal? O produto que vendeu 4 unidades nessa filial, tá? Então, ele vendeu praticamente menos de 1 por semana, né? Porque eu estou usando 42 dias, são 6 semanas. Então, ele vendeu menos de 1 por semana. Então, eu, comprador, gestor da minha drogaria, tenho que perguntar, essa farmácia que vendeu 1 por semana, isso aí tá bom para mim? É um produto de alto giro mesmo ou não? Por quê? Porque é difícil eu ter um padrão disso aí para todas as filiais. Porque depende do volume de venda, né? Então, se eu pergunto, 4 unidades é bom para uma farmácia que tem faturamento de 3, 4 milhões? É claro que 4 unidades não é bom, né? É pouco. Só que se eu pergunto isso para, às vezes, uma farmácia de bairro, uma farmácia com faturamento de 20, 30, 40, 50 mil, pode ser que esse valor seja bom. Tá? Então, dependendo da filial, dependendo da loja, isso aí vai ser bom ou não. Tá? Então, olhem aqui. No meu caso, eu achei que 3 unidades é muito pouco. Mesmo para essa filial aqui.
Tá? 3. Eu não queria que entrasse esses 3 aqui. De 4 para cima tá bom. Tá? Eu não queria os 3. O 3 pode ficar para a curva B. Então o que eu faço? Eu quero jogar isso aqui para a curva B, os de 3 unidades. Então eu venho e aumento a curva B, diminuo a curva A e aumento a B. Valdemar, mas aí não vai estar dando 50% a curva A. Não tem problema. A curva A e B somadas dando 80% já está bom. Tá? Então eu poderia fazer esse ajuste, se eu quisesse. Se eu não quiser, não preciso. Aí eu olho a curva B. Curva B vai de 3 até 1 unidade. Tá vendo? Tem um monte de produto que vendeu 1 unidade. Eu não quero que esse de 1 unidade fique na curva B. Eu quero que ele caia na curva C. Então eu tenho que diminuir a curva B, para que esses produtos, em vez de cair para a curva B, caia para C. Então eu aumento a curva C. Mas aí os percentuais não vai bater. Não tem problema, tá, pessoal? O importante é a análise certinha aí das quantidades. Mas vai ficar certinho? Só acima de 3, só acima de 2 vai ficar para lá ou para cá? Não, dificilmente você vai conseguir acertar e não ficar nenhum 3 aqui na curva A. Mas não tem problema também não, tá? Isso aqui vai mudando no dia a dia, conforme a venda vai aumentando, vai diminuindo, o sistema vai recalculando isso. E não faz muita diferença se ele está na A ou na B, tá? Beleza? Então a ideia é só para você, dono de farmácia, comprador, saber. Então, por exemplo, bater o olho e falar, puxa, esse produto aqui é curva A, então ele tem um alto giro. Esse produto é curva C, então ele tem baixo giro, né? Ele vende 1 por mês, né? 1 a cada 42 dias. Então, isso que é importante para vocês chegarem. Então, essa aqui é a análise analítica, né? Você tem que se perguntar, 24 unidades, 4 unidades em 42 dias é um alto giro para mim ou não? Né? Por quê? Porque para algumas farmácias vai ser, para outras não. Está vendo esse exemplo do PPS? 24 unidades. O exemplo do meu sistema está em 4. Por quê? Porque a diferença de faturamento é muito grande entre uma loja e outra. Então, por isso, a diferença também de quantidades. O Adeilson está me perguntando, Valdemar, você ainda vai passar a sugestão de compra, pois eu tenho uma dúvida na sugestão. Hoje a gente não vai falar a respeito da sugestão de compra. Hoje são só os cálculos, então a gente não vai chegar a entrar nessa parte de sugestão de compra. A sugestão de compra, ela tem um treinamento só para análise e estratégia de compra. Aí é só essa parte de sugestão. Ok, Deus? O Tibúrcio está me perguntando o seguinte, boa tarde, essa é o procedimento que tem que ser feito sempre antes de comprar? Esse procedimento, Tibúrcio, não quer dizer que ele tenha que ser feito antes de comprar, mas todo dia o ideal é que eu calcule essa curva ABC. Tá? Todo dia ele atualize a curva ABC, esteja atualizado. Porque o produto que não estava vendendo, vendeu hoje, ele vai para a curva C. Né? Aumentou a venda, ele vai para B. Aumentou um pouco mais, ele vai para A. Então, para que ele consiga ir mudando essa curva ABC no dia a dia. Então, o ideal é que eu calcule essa curva ABC todos os dias. Para isso, a gente usa o Agenda Big. A gente deixa agendado o horário que eu quero que calcule isso. Leva algum tempinho para calcular, então eu tenho que sempre me precaver. Se eu faço compras 4, 5, 2, coloca um pouco antes para fazer o cálculo de demanda e curva ABC. Tá? Então, eu vou falar depois no final a respeito do Agenda Big também. Bom, terminei de fazer minha análise, cheguei aos valores ideais aí, e aí quero marcar se o produto é de curva A, B ou C. O que eu tenho que fazer? Dar um F7 ali na tela nessa tela de atualização de curva ABC, e aí ele vai marcar lá no cadastro de produto. Esse produto é curva A, esse produto é curva B e esse produto é curva C. Ok? Então, sempre na hora que eu faço o cálculo manual, dê o F7 para atualizar o seu cadastro. O André está me perguntando, o André Luiz está me perguntando a respeito do treinamento da parte de sugestão. Eu não tenho o calendário aqui, pessoal, a respeito dessa parte de webinar, todos eles. Quem faz o calendário é o Raul, ele vai organizando conforme a demanda, né? Então, todo vídeo ele assiste, verifica a solicitação e acaba marcando esses treinamentos. Provavelmente, logo, logo, a gente está fazendo treinamento só sobre as partes de sugestão. Por quê? Porque a gente faz todas as semanas, né? E sempre o cálculo ele vem logo
antes do treinamento da parte de sugestão de compras. Então, provavelmente nas próximas semanas ele já deve estar marcando o treinamento da sugestão. Bom, o Djalma está com a mão levantada, Djalma. Eu vou liberar o áudio para você. Tá me ouvindo, Djalma? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Tá. Uma vez a respeito da curva ABC, Sim. você disse para que se faça análise de uma loja, a que mais vende, em outra loja, a que vende menos. Ok. E se der uma discrepância muito grande, por exemplo, no A, qual que eu utilizo? Bom, na verdade assim, a gente sempre utiliza uma média, né? Então sempre que tem uma discrepância muito grande entre a maior e a menor, eu vou fazer uma média, né? Então, por exemplo, na maior deu 25%, na menor deu 20%. Aí eu vou usar entre 22% e 23% ali na curva A. Eu faço uma média. Porque hoje a gente não tem uma configuração dessa por filial. Tá? O ideal é que você tivesse também uma configuração por filial. Mas ainda não existe isso no sistema. Tá? Então por isso que a gente faz uma média entre as duas filiais. Obrigado. Ok? Ok, obrigado. Obrigado, Djalma. Deixa eu ver mais algumas perguntas. Francisco está me perguntando, Cleiton, para fazer o cálculo eu somo a quantidade de produtos? Não, Francisco, na verdade a gente soma o valor de faturamento que está aqui, tá? Ó. Então esse valor de representação é o que eu somo para fazer aquele cálculo que eu mostrei no Excel ali. O pessoal está me falando aqui, ó, a Graciela está falando que participou do treinamento. Na segunda-feira foi o treinamento de sugestão de compra com o Carlos. Então já passou. Eu achei que ele ia ser depois, mas ele já foi na segunda-feira com o Carlos na parte de sugestão de compras. Mas provavelmente logo a gente tem outros, né? Na verdade a parte de compras é uma das mais solicitadas e quase sempre a gente tem esse treinamento tanto de cálculos quanto essa parte de sugestão de compras. Ok? Bom, terminado aí o cálculo de curva ABC, a gente tem que falar onde encontrar essa informação. Essa informação está dentro do cadastro de produto. Graciela, obrigado aí pela informação até do treinamento, tá? O Francisco está me perguntando a respeito, mas eu estou fazendo por quantidade e por ranking. A gente também está fazendo por quantidade e por ranking. Só que mesmo fazendo por quantidade e por ranking, minha análise ainda é por faturamento, tá, Francisco? O Eldo está me perguntando se esse treinamento está disponível no site da Big. Tá sim. Né? Se você entrar na parte de central de relacionamento e procurar ali na pesquisa por webinar, treinamentos, isso aí vai aparecer. O Newton está me perguntando se dá para disponibilizar esse treinamento depois na central. Esse treinamento já está disponível, né? Tanto esse quanto o de sugestão de compras também. Então aqui na aba gerencial dentro do cadastro de produto, a gente encontra a informação da curva. E essa informação da curva, ela vem da seguinte forma. A5/597, por exemplo. Então, o que é esse A5/597 que muita gente não sabe? Então, isso aqui significa que esse produto aqui, ele é curva A e ele é o quinto colocado de 597 itens que estão na curva A. Então, quando eu bato o olho, né, pessoal, naquilo lá eu vejo lá, ó, A, 597/597. Ou seja, ele é o último da curva A. Ele é quase curva B. Então, eu sei que ele está no começo ou no final da curva, né? Se eu vejo o produto da curva B lá, 1000 de 1000. Opa, ele é o último da curva B. Então, ele é quase C esse produto. Então, eu sei qual é a posição, a colocação dele dentro da minha curva. É importante saber esse número, porque isso aqui influencia direto na curva, né? Se ele está no começo da curva é uma coisa, se ele está no final da curva é outra, né? Bom, e aí a gente precisa falar a respeito da dias para estoque e dias para compra. Isso aqui é importante falar a respeito de demanda e dias para compra, justamente porque ela está baseada também nessa parte de curva. Por isso que a gente viu isso antes na curva e depois
agora a parte de demanda. Cristiano está com a mão levantada. Cristiano, eu vou liberar o áudio. Oi, Cristiano. Eu só não vi onde que eu vejo no cadastro. Mostra novamente, por favor, onde eu vejo lá. No cadastro? De produto. Mostro sim. Aqui no cadastro de produto, eu vou abrir o meu cadastro aqui. Vou pegar um produto qualquer. Eu vou pegar o Nevralgex aqui, que eu sei que estava em primeiro. Então, estou pesquisando aqui o Nevralgex. Não lembro qual que é deles. Mas aqui na aba gerencial, informações gerenciais, ok? Certo. Aqui a gente tem a curva ABC, tá vendo? Vamos pegar o produto que vem de lá que eu não lembro. Esse aqui, ó. Tá vendo a curva ABC? Nessa curva ABC eu tenho aqui A3/778. Então ele é o produto de curva A, terceiro colocado de 778 itens. Ok? Certo. Ele separa por filial, né? Ele mostra filial por filial separado, né? Justamente, olha que legal. A diferença aqui, ó, eu tenho na filial 3, ele não é o terceiro, tá vendo? Ele é o 139º aqui. Então ele está mais abaixo da filial 3. A filial 3 vende menos que a filial 2. Entendi. Ok? E Obrigado. que não necessariamente foi feito o cálculo em ambas lojas, né? É que aqui no meu caso eu só fiz em uma ainda, eu não fiz na segunda, tá? Mas o ideal é que eu faça nas duas filiais. Depois eu vou mostrar o Agenda Big, e com o Agenda Big a gente faz tudo de uma vez só. Certo. Ok. Obrigado, Cristiano. Obrigado. Celton tá com a mão levantada. Celton, vou liberar o áudio também. Oi, Celton. Essa informação ali do gerencial, na sugestão de compras, aparece também? Aparece também. Lá na sugestão de compra, toda vez que eu monto o pedido, na verdade, toda vez que eu faço o meu treinamento de sugestão, eu gosto de trazer essa coluna para bem próximo. Você pode ver que no meu ali, ele tá bem aqui, ó, do lado do pedir, tá vendo? Porque eu uso ela com muita frequência. Então, sempre que eu vou analisar e preciso excluir um item para diminuir valor ou qualquer coisa, eu olho a curva. Se é um produto de curva A, eu não tiro. Deixo ele na quantidade total. Tento tirar produtos de curva C e minha análise, na verdade, de compras acontece sempre em cima de curva C. Porque produto de curva A é produto que vende e aí eu acabo tendo que comprar de todo jeito. Certo. Ok? Obrigado. Messias, está com a mão levantada, Messias? Vou liberar o áudio também. Tá me ouvindo, Messias? Tô ouvindo, Valdemar. Valdemar, eu estou tentando atualizar o cadastro aqui, depois que eu ajustei a curva. Um F7? Isso. No F7. Aí ele está me falando que não dá permissão. Mas eu já fui lá, busquei as permissões, tudo, eu não achei o local que me dá. Ele tem uma permissão aqui, Messias. Ele fica aqui no grupo do usuário. E ele tem o permite atualizar mínimo. Deixa eu só ver onde ele fica também, mas deve estar aqui no geral. Deixa eu só encontrar também, que são muitos. Aqui, ó. Permite alterar curva BC, tá vendo? No grupo do usuário. Tem que estar marcada essa opção aqui. Ótimo. Ok? Ok, beleza. Obrigado, Messias. Maravilha, pessoal. O pessoal está perguntando bastante. É bom, eu particularmente gosto de treinamentos com mais perguntas, mais gente participando. Fica mais animado, fica mais legal fazer treinamentos assim. A gente não fica tão parado, não dá tanto sono. Porque às vezes falar muito tempo também é bem ruim. Então é legal ficar tirando dúvidas, é legal ficar mostrando isso para vocês. Bom, só continuando então, pessoal. Então a gente vai falar agora a respeito de demanda de estoque e dias para compra, né? Então toda essa parte de curva, ela tem que anteceder essa parte de dias para estoque. E o porquê que ela precisa anteceder? Porque toda a parte de número de dias para estoque ela é baseada na curva ABC. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o primeiro cálculo que eu tenho que fazer é a curva para depois fazer a de demanda. Tá? Então, não posso fazer de demanda sem atualizar a curva antes disso. Senão acaba ficando errado. Bom, a demanda o que é? A demanda é a quantidade que eu vendo. Né? Então, quanto eu vendo em um dia,
quanto eu vendo em 7 dias, quanto eu vendo no mês. Então, isso é uma demanda, né? Então, a demanda do sistema é a demanda diária, quanto eu vendo por dia. E aí, se eu quero um estoque para 7 dias, para 10 dias, para 15 dias, eu multiplico a demanda diária pelo número de dias que eu quero em estoque. Ok? Onde eu calculo isso? No sistema, ele está ali em utilitários, atualizar, atualizar demanda. Vou abrir no meu sistema, utilitários, atualizar, atualizar demanda. Nessa parte, a gente tem o número de dias para estoque, mínimo e máximo em cima de cada curva. Bom, sempre que eu falo em número mínimo e máximo de dias para estoque, a gente está falando em frequência de compra. Então, Valdemar, como assim frequência de compra? De acordo com o que minha compra acontece. Quando eu faço compra? Eu faço compra todos os dias? Então, se eu faço compra todos os dias, qual que é o maior período que eu fico sem comprar? No final de semana, né? Na sexta-feira, eu compro na sexta, chega no sábado. Então, sempre que a gente vai calcular isso aí, sempre que a gente vai chegar nesses números ideais, a gente faz contas simples, né? Contas simples como? Então vamos fazer aqui, vamos contar. Vou abrir o meu Paint, que eu prefiro desenhar, é muito mais fácil de se entender. Então o que acontece? Comprei lá na sexta-feira, né? Sexta-feira eu comprei os produtos que eu precisava. Logo depois que eu fiz a compra, o cliente veio procurar, na verdade, comprou a minha última unidade de um certo produto. Então, o que vai acontecer? Esse produto eu não vou conseguir comprar ele no sábado, né? Então, eu vou ficar sem ele no sábado, domingo, vou comprar ele na segunda e ele vai chegar na terça. Então, isso aqui é o número de dias que eu vou ficar sem estoque desse produto. 4 dias. Então, sempre que eu vou calcular isso, o mínimo que eu preciso ter é um estoque para 4 dias. Por quê? Porque se o estoque for menor do que para 4 dias, vai faltar, né? Eu vou deixar de atender algum cliente que pode vir procurar o produto e eu não tenha. Tá? Então, isso é o estoque mínimo. Tá? Então, sempre que a gente pensa aqui, essa configuração de número de dias para estoque, ela está em cima da minha frequência de compra. Então, se eu compro todos os dias, o maior tempo que eu fico sem comprar é 4 dias. Então, eu tenho que ter no mínimo um estoque para 4. Por que no mínimo? Porque sempre eu tenho que pensar o seguinte, que no quarto dia, sem comprar, minha prateleira está vazia. Eu não tenho nenhum medicamento. Então, nunca pode ficar abaixo de 4 o meu estoque. Ok? Então, imagina um produto que vende 1 por dia. Se eu vendo 1 por dia, o mínimo dele é 4. Tá? Para conseguir passar o final de semana. Ok? E o número máximo? É o quanto eu quero ter no máximo no meu estoque. Então, mesma coisa, né? Voltando lá ao produto que vende 1 por dia. Se ele vende 1 por dia, eu tenho que ter no mínimo 4. Então, a hora que o estoque chegar a 3, o sistema vai falar assim, ó, compra mais 4. Né? Para quê? Para quê? Para que ele chegue a 7 unidades. Ok? Vou mostrar isso aqui na minha outra apresentação. Fica melhor, mais bonito do que ficar desenhando também. Então, basicamente é isso aí, né? Vamos pensar assim, um mínimo de 3, né? 3 dias e um máximo de 5. Então, o que vai acontecer? O mínimo, a demanda diária dele é de 3 unidades. Está ali no primeiro quadradinho, né? Então, vendo 3 Dorflex por dia. A demanda para 3 dias são 9, né? Ou seja, 3 vezes 3, 9 cartelinhas de Dorflex eu preciso ter. A demanda para 5 dias é de 15. 3 vezes 5, 15, né? E aí, o que o sistema vai fazer? O sistema vai aguardar que o estoque chegue a 8. Por que a 8? Abaixo do mínimo. Ou seja, ele é menor que o mínimo. Então, na hora que o estoque for menor que o mínimo, ele vai mandar eu comprar mais 7 unidades para completar os 15, que é o máximo.
Ok? Então sempre o sistema vai trabalhar dessa forma para sugerir a sua compra. Ele vai esperar o seu estoque chegar até o mínimo e depois que chegar abaixo do mínimo, ele vai disparar uma compra até o máximo. Ok? Usar o mínimo e o máximo diferente, ou seja, o máximo maior que o mínimo, evita que eu fique comprando poucas unidades todos os dias. Então, por exemplo, imagina um produto que tem a demanda dele diária é de 1. Tá? Então, o mínimo para 4 dias é 4. Vamos supor que eu tivesse o mínimo, né? Usasse o mínimo e o máximo como 4. Então, o que acontece? Na hora que chegar a 3, o sistema vai mandar, eu vendo 1 hoje, chega a 3, né? Aí ele fala, compra 1. Eu compro 1, volta para 4. Amanhã eu vendo mais 1. Vai para 3 outra vez. Amanhã aparece outra vez e fala, compra mais 1, vai para 4. E aí todo dia ele vai ficar aparecendo esse produto para eu comprar 1. Isso dá muito trabalho, né? Acaba me dando muito trabalho. Então eu prefiro comprar, na hora que chegar a 3, eu disparo uma compra de 3, 4 unidades e fico alguns dias sem comprar esse produto. Então o tempo, o intervalo de compras entre esse produto é maior. Isso aí acaba diminuindo o trabalho do comprador. Ok? Por isso que a gente usa números maiores aí entre a curva A e B. E aí, olhando as minhas configurações aqui, vou abrir o sistema aqui melhor. Vocês vão perceber que a minha curva B usa um número maior de dias. Por quê? Poxa, Valdemar, você me falou que a curva A é o produto que vende mais, né? Por que você mantém mais estoque da curva B e menos da A? Bom, pessoal, a estratégia de compra nessa questão de números é a seguinte. Eu tenho que manter minha curva A o menor possível, tá? O menor que eu posso, para que a hora que aparecer uma negociação, uma promoção, uma OL, ou qualquer preço bom desses produtos de curva A, para que eu tenha espaço para comprar uma quantidade legal disso aí. Né? Então, o que acontece? Vamos supor um Dorflex. Então, imagina que eu tenho Dorflex para 1 mês lá. Poxa, tem um monte de Dorflex. 1, 2 meses, eu comprei bastante. No preço normal, sem desconto nenhum. Né? Preço comum que eu pago no dia a dia. E aí, de repente, vem uma promoção, né, do Dorflex com 50% de desconto. E aí? E aí eu não vou poder comprar, porque eu já estou abarrotado, às vezes eu já estou cheio de Dorflex. Então, o ideal é que essa curva A fique baixa. E aí, quando eu tenho uma oportunidade de compra boa, eu compro mais unidades. Ok? A curva B, ela vende menos. Então, se ela vende menos, eu acabo tendo que manter o estoque dela para mais dias. Né? Lembra que a curva B lá vende 3 unidades aqui no meu sistema? 3 dividido por 42, vai dar isso aqui por dia. Né? Se eu multiplicar por 4, vai dar nenhum, vai dar 0. Então é muito pouco. Então eu acabo mantendo para mais dias para que eu não fique sem estoque. O Alexandre está com a mão levantada, Alexandre? Eu vou liberar o áudio. Está me ouvindo, Alexandre? Sim, estou ouvindo. Pode dizer. Mas no mercado que nós estamos hoje, não é arriscado você manter uma curva A com estoque tão baixo, com a falta de produtos que está tendo, direto? Então, a não ser que você tenha um problema de compras muito grande ou um tempo de reposição muito grande também. Tá? Porque esse tipo de produto de curva A, você consegue repor ele sempre. São 700 itens ali que o mercado dificilmente falta. Pode haver falta? Pode. Tá? Mas se houver falta em você, vai haver em praticamente todas as farmácias. Não vai ser só você. Tá? É o que acontece com produto em falta crônica. Né? Isso vai acontecer normalmente, mas não vai acontecer só com você. Tá? Se você mantém o seu estoque muito alto desse produto, a hora que você tem uma oportunidade de compra, uma OL, uma promoção ou qualquer coisa, você não consegue aproveitar e ganhar dinheiro com isso. Ok? Entendi. Uhum. Obrigado, Alexandre. Então, pessoal, na verdade, o manter esse estoque baixo, é claro, o pessoal às vezes fica um pouco receoso de manter estoque muito baixo, mas isso aqui não é muito baixo, não, tá? Então, um produto que nem aquele que vende, o Nevralgex lá, né? Vende 160 unidades em 42 dias, ele vende praticamente 4, né, por dia. E aí 4 vezes 4 vai dar 16. 4 vezes 7 vai dar 28 unidades.
Então é uma caixa, né, desse Nevralgex que eu vou manter no meu estoque, e a hora que eu conseguir comprar ele com desconto maior, eu compro. Sempre que eu falo nesse intervalo de compra, pessoal, não esqueçam de contar o tempo de entrega, né? Lembra que na hora que eu contei lá o produto, né? Eu contei lá, ó, ele vai ficar sábado, domingo, vou pedir na segunda e ele vai chegar na terça para mim. Por quê? Porque minha farmácia entrega no outro dia. Pô, mas Valdemar, eu tô aqui num lugar afastado, leva 2 dias para entregar esse produto. Pô, então não dá para usar 4. Use 5, 6 como mínimo. Aumente esse número. O interessante disso aqui, pessoal, é a flexibilidade que você tem para mexer nessas quantidades. Então, o que acontece? Hoje o meu estoque está para 7 dias ali no máximo na curva A. Eu preciso economizar dinheiro. Ô, Valdemar, puxa, eu vou abrir uma farmácia, preciso guardar uma grana para comprar remédio para aquela farmácia. O que eu faço? Diminui aqui os dias. 2 dias em estoque que você diminuir, você já tem uma economia muito grande na sua compra. Tá? Você consegue reduzir. Você consegue, a hora que você tiver com a cinta apertada, tiver com o financeiro meio enrolado, diminui o número de dias e refaz os cálculos. Né? Se eu estou com um pouco de folga, aumenta o máximo. Joga para mais dias, automaticamente o seu estoque vai aumentar. Tá? Então esse número de dias aqui ele é maleável. O que acontece? Valdemar, vou ficar uma semana sem comprar. Vou viajar, vou tirar férias, e aí? Opa! Compra tudo que está com estoque abaixo de uma semana e compra para 15 dias, para 2. Por quê? Porque aí eu posso ficar uma semana tranquilo viajando, voltar na outra semana e ainda vai ter estoque. Tá? Então isso aqui ele é todo flexível para que eu mantenha, mude ele de acordo com a minha estratégia, de acordo com o que eu preciso. Tá? Então é importante vocês saberem manipular esses números para a necessidade de vocês. Isso aqui, para quem é proprietário, para quem é dono e às vezes não compra, quem seta a estratégia de compra, quem seta o quanto você que tem em estoque, é o proprietário. Ele que vai vir aqui e configurar, ó, quero para 4, 5, 6, 7, 8 dias. Opa, está comprando muito. Vem aqui, reduz. Se o comprador faz a compra só sobre o mínimo, ele nunca vai ultrapassar essas quantidades que eu coloquei aqui. Tá? Se aparecer para comprar, que eu preciso comprar. Ok? E aí, curva C, o pessoal sempre me pergunta, Valdemar, curva C você está mantendo para 30 dias no máximo? Por quê? Porque esse curva C é aquele que vem de 1, né, pessoal? Então ele vem de 1 a cada 30 dias, 1 a cada 40 dias. Se eu não manter estoque para pelo menos 30, 40 dias aqui, vai manter 0. Aí falta, né? Posso deixar faltar curva C? Depende da minha estratégia, tá? Às vezes, se eu deixar faltar a curva C na minha farmácia, o cara vai no vizinho ali e compra. Ok? Então, por isso que às vezes eu tenho que manter o investimento em curva C acaba sendo bem alto. E aí o número de dias para cálculo aqui, a gente usa os 42. Eu prefiro arredondar para cima, tá? Para não faltar muito. Estava desmarcado aqui, eu não sei porquê, mas o ideal é que fique marcado. E o número de dias para cálculo, eu falei, eu uso as 42 dias para dar 6 semanas. Vamos lá. O Osvair me perguntou o seguinte, efetuei a alteração na curva BC e agora na parte de demanda, né? E o sistema me pediu para recalcular os pesos. E eu não entendi essa parte. Eu vou falar a respeito dos pesos, tá, Osvair? Eu vou falar agora, na verdade. Então, o que acontece? Se não sanar a sua dúvida, tá, Osvair? Você pode me perguntar depois aí. Então, o Osvair me perguntou agora dos pesos, a gente vai falar a respeito deles. Então, o peso por semana ele está ligado justamente ao tempo que eu uso para cálculo. Que quando o Osvair mudou o número de dias que ele usava, ele pediu para você redistribuir o peso por semana. Por quê? Porque antes você usava às vezes 7, 8, 10 semanas e agora você diminuiu para 6. Então eu tenho que ver, mas e aí? Você diminuiu para 6 semanas, mas onde está o peso maior aí? Qual a semana que é mais importante para você? E aí eu tenho que especificar isso
no meu sistema. Então, o que acontece? Se eu tenho peso por semana, como que ele funciona? Então, imagina aqui que a gente está em julho, peguei um calendário de julho de 2013, foi quando a gente montou a apresentação, e hoje é dia 26, uma sexta-feira. Então, o que acontece? Se hoje eu estou fazendo a compra e é dia 26, eu preciso pensar que a última semana que eu tenho do sistema é do dia 26 até o dia 20. Ou seja, 26, 25, 24, 23, 22, 21 e 20. Essa é a sexta semana do sistema. Então, se eu clicar aqui em peso por semana, essa semana aqui, a sexta, é de hoje, do dia 11 até o dia 5. Tá? E por que é importante saber a respeito disso? Porque se eu quiser dar mais importância para o que vendeu essa semana, eu aumento o peso aqui. Ah, mas por que isso aí, Valdemar? Porque eu posso, por exemplo, pegar a última semana, a semana mais antiga, né, que é a primeira aqui, e falar, ó, essa semana aí faz, poxa, 40 e poucos dias já. Então vamos diminuir o peso dela, vamos jogar ela para 10, diminuir e aumentar aqui para 20, vou pegar aqui 23 e 23 e 36. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, quando eu fiz essa alteração? Eu estou falando para o sistema o seguinte, ó, dá menos importância para o que você vendeu há 42 dias atrás e mais importância para o que eu vendi essa semana. Então, automaticamente, o sistema vai dar um peso maior para o que vendeu esta semana e um peso menor para o que vendeu há várias semanas atrás. Tá? Essa é uma estratégia interessantíssima, muito usada aí na parte de compras. Por quê? Porque eu posso, se eu usar às vezes 30, 40, 60 dias, eu posso, beleza, eu vou olhar 60 dias, mas tem um peso menor. Né? O peso das vendas mais antigas eu diminuo. Isso ajeita bastante a sazonalidade. Uma legal do peso também é que às vezes quando eu tenho uma alteração aí de demanda, uma entrada de frio, alguma coisa do tipo, o sistema já começa a aumentar a compra. Né? Então, imagina que isso é uma propaganda de um shampoo novo na televisão e todo mundo começou a comprar. Então está vendendo, toda semana eu vendia 1 e essa semana eu vendi 2. Opa, o sistema vai ver, ó, essa semana aumentou. Como o peso dessa semana está maior, vamos comprar um pouquinho mais. Ok? Aí a propaganda estava vendendo 2 unidades, caiu para 1. Opa, essa semana já vendeu menos. Vamos diminuir a quantidade. Então, usar pesos maiores nas semanas mais atuais são estratégias realmente que são interessantes. Então, às vezes eu posso ir diminuindo aqui, ó, 12 e aumentando aqui, né? 18. Ok? Então, isso aqui, cada cliente pode usar aí os seus padrões. Ah, Valdemar, não sei, não quero usar peso. O que eu faço? Clico aqui no peso, dou reajustar valores e o sistema vai dividir isso de forma igual. Ok? Cristiano está com a mão levantada. Cristiano, eu vou liberar o áudio. Está me ouvindo, Cristiano? Estou sim. Você quase que respondeu aí nessa última explanação. Então, quando eu, para mim clicar em reajustar valores, é só quando eu quiser pôr a média aqui igual de todo mundo. Se eu mudar a primeira semana e a sexta semana, eu não clico, eu ponho só OK, né? Só OK, isso mesmo. Porque ele não muda automático. A hora que eu ponho, igual você colocou aí, se a gente coloca 10 e 20 e pouco lá, continua os 16,66, não teria que mudar, não? Na verdade é assim, né? Então vou fazer aqui, por exemplo, vou diminuir aqui para 10. Né? E embaixo ali eu vou aumentar para 24, né? 23,60 e pouquinho, deixa eu ver, 36. Tá aqui. Então aumentei, né? Diminuí a semana mais antiga e aumentei a semana mais atual. E dou OK. Isso aqui vai ficar gravado, ó.
Na hora que eu voltar aqui, ele está com a mesma configuração de antes. Os 10% na semana mais antiga. Entendi. E os 23% Tipo assim, aqui na essa mais nova. soma aí da primeira a sexta semana não tem que dar 100%, não. A soma de todas as semanas tem que dar 100%. Ó. Você pode ver aqui em cima, 100%. Se eu tivesse digitado aqui, em vez de 23,36, colocado só 23, tá vendo que aqui em cima está dando 99,64. Ele não vai deixar eu dar ok. Ele está deixando aqui, mas ele não pode. Ele tem que dar 23,36. Ele tem que dar 100% a soma. Ah, mesmo Tá? que deixar, tem que olhar essa questão, então. Isso, sempre dando 100%. Eu não posso deixar sem dar o 100% não. Ele está deixando aqui, eu vi, Certo. eu preciso até anotar isso, porque isso precisa de uma correção. Ele não pode deixar passar se a soma não estiver dando 100%. Nem para mais, nem para menos. Nem para mais, nem para menos. Ok? Ok. Então, obrigado, Cristiano. Bom, então, o pessoal está me perguntando, a primeira semana, então, é o início dos 42 dias, tá? Então, corresponde ao tempo, a mais antiga semana do meu cálculo. E a sexta semana é a semana mais atual. Então, pensa sempre que o sistema ele vai fazer como? Ele vai pegar o calendário lá, né, do jeito que eu mostrei aqui na apresentação, e dividir assim. Hoje é dia 26, menos 7 dias, está ali. Qual que é a quinta semana? 19 a 13. Quarta semana. Vai entrar aí do dia 12 até o dia 6. Beleza? Então esse aí é o peso por semana. Tá, pessoal? É legal de usar. Eu particularmente gosto. Para quem está em dúvida ou às vezes não quer começar a usar tudo de uma vez logo no início da compra, deixa o peso igual, tá? Não tem problema. Depois, conforme vocês forem sentindo segurança e já tirando de letra aí a parte de compras com cálculo, aí sim vocês vão melhorando esses cálculos, né? Aí sim vai começar a implementar peso por semana, desvio padrão e etc. Beleza? Puxando o gancho, então, o próximo, eu não vou entrar em detalhes, aqui tem os cálculos, como o sistema faz, mas são cálculos matemáticos extremamente chatos, e eu particularmente não gosto de mostrar isso nos meus treinamentos não, porque é meio complicado, meio chato de ver, e não tem tanta importância. A gente precisa entender a respeito de desvio padrão, né? Então, sempre que eu falo de desvio padrão, é um cálculo matemático um pouco chato de entender também, mas basicamente o que procura esse desvio padrão? Ele procura padrões de venda. Então, por exemplo, cada cliente que vem na minha loja compra quantas caixinhas de anticoncepcional de uma vez só? Por padrão, uma, né? Então, tudo que vender a mais de uma caixinha pode ser uma venda fora do padrão. Então, eu sempre uso de exemplo o caso da viagem, né? Então, tem uma cliente minha que vai para os Estados Unidos, vai ficar fora 1 ano, e ela usa um certo anticoncepcional. Como ela não vai encontrar lá, e ela quer continuar usando esse, ela vem um dia e compra 12 caixinhas de uma vez, para passar esse ano. Então, o que acontece com aquela venda? Vai jogar minha demanda lá para cima, né? Vai achar que é uma venda, que minha venda cresceu. E não, aquela é uma venda fora do padrão. Então, sempre que eu quero evitar essas vendas fora do padrão, eu vou usar a configuração de desvio padrão. Ok? Pergunta aqui, qual o período de peso por semana? Erinalva está me perguntando. O período de peso por semana é aquele que está configurado ali embaixo no sistema. Esse aqui, 42 dias. Então, se eu coloquei 42 dias, 6 semanas. Se eu colocar 49 dias, 7 semanas. Se eu colocar 56, 8 semanas. Tá? Se eu mudar esse número de dias, o ideal é que eu venha aqui no peso e faça o reajuste de valores. Porque para dividir isso aqui tudo igual de novo. Tá? Então, se eu aumentar ou diminuir isso aqui, o ideal é que eu vá aqui no peso por semana e reajuste os valores para que ele fique certinho. Beleza?
Bom, falando de desvio padrão, essa configuração de desvio padrão, ela fica dentro do grupo. Tá? Então, eu pego aqui, por exemplo, os grupos. Então, vou pegar aqui um grupo, deixa eu ver se eu tenho um grupo fracionado, ou alguma coisa do tipo. Vou ver se eu não sei como que está esse cadastro desse cliente. Medicamento de prescrição, anticoncepcionais. Então, tá aqui, eu tenho anticoncepcionais aqui. Então, o que acontece? Se eu quiser usar essa configuração de desvio padrão nos anticoncepcionais, que é um tipo de produto que tem padrão para venda, eu vou vir aqui e marcar o calcular desvio padrão nesse grupo. Automaticamente, na hora que o sistema for fazer o cálculo, ele vai usar esse cálculo de desvio padrão. Ok? Então, o que eu aconselho? Não utilizem o desvio padrão em todos os grupos. Tá? O sistema ele vem marcado por padrão essa opção de desvio padrão. Então, para quem está marcada essa opção, desmarque, a não ser que o grupo seja um produto de uso contínuo, por exemplo. Tá? Um produto de diabetes, um produto de hipertensão. Se você tiver um grupo para esse tipo de produto de uso contínuo, você pode marcar essa opção de desvio padrão para ele. Tá? Nos outros grupos, não utilizem esse cálculo de desvio padrão. Por quê? O cálculo de desvio padrão ele tenta encontrar um padrão. E quando você não tem padrão de venda, como é o caso de um Perflex, um produto que tem uma variação de unidades vendidas muito grande, o sistema tende a jogar a quantidade para baixo. Isso diminui o seu estoque e acaba causando faltas desse produto. Então, o desvio padrão ele é muito legal, ele é muito bom, mas ele deve ser usado apenas em produtos que você tem um padrão de venda, que são produtos de uso contínuo. Ok? Então, como funciona esse desvio padrão no Big hoje? Então, só para mostrar para vocês o cálculo, então o sistema ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a média vendida, né, e a quantidade de cada venda. Depois ele vai fazer uma diferença entre a média e a quantidade vendida. Depois que ele fez essa média, ele vai chegar à variância. O que é essa variância? A variação para cima ou para baixo. Ok? Depois da variância, ele vai chegar no desvio padrão. O desvio padrão é o quanto acima da média o cliente compra de uma vez só. Então, se eu pegar um produto, por exemplo, como esse aqui, ó, a média dele é 2,75 e o desvio padrão dele é 3,23, o sistema vai somar os dois. 2,75 mais 3,23 e vai chegar a 6, né? 5,98. Então, qualquer venda acima de 6 unidades, ele vai eliminar. Nesse caso aqui, essa venda de 10 unidades aqui, não entraria no cálculo de demanda. Ok? Então, essa configuração de desvio padrão, o ideal é que não se marque, é a opção para produtos que têm uma variação muito grande. E a última parte que eu preciso mostrar para vocês, não está aqui na apresentação, é o cálculo de demanda por grupo. Então, o que acontece? Lembra que eu falei, a hora que eu falei o número de dias para estoque aqui, na parte de demanda? Né? Então, eu falei para vocês que isso aqui está de acordo com a minha frequência de compra. Então, o que acontece? Nem todos os produtos da minha farmácia a frequência é igual, né? Então, o que acontece? Eu não compro perfumaria com a mesma frequência que eu compro medicamento. Então, quando eu venho aqui na minha árvore, perfumaria geral, por exemplo, eu posso vir aqui na abinha cálculo de demanda e especificar o número de dias que eu faço compra para a perfumaria. Então, lembra que isso aqui está de acordo com a minha frequência de compra de perfumaria. Então, por exemplo, se eu compro isso aqui uma vez por semana, eu tenho que contar, né? Imagina que eu comprei na segunda-feira. Na segunda-feira eu vendi o último logo depois que eu comprei. Aí ele vai ficar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vou pedir na segunda, né? E vai entregar lá para terça. Então, eu vou ficar 8 dias sem esse produto. Então, para perfumaria, pessoal, usem uma quantidade um pouco maior. Se eu vou ficar 8 dias, usem um mínimo de 10, 12 dias. Por quê? Porque o volume
de produtos da perfumaria tem que ser maior. Perfumaria sem volume, sem quantidade, não vende. Tá? Então, mantenha o seu estoque de perfumaria um pouco mais elevado. Tá? Então, por isso que eu uso aqui, em vez de 3, 4 dias, eu uso 10. Porque minha frequência de compra é uma vez por semana. Então, se eu compro uma vez por semana, o número de dias aqui tem que ser maior. Isso vai acontecer para tudo, né? Vai acontecer para genérico. Né? Então, qual que é a frequência de compra do meu genérico? Uma vez por mês? Opa, então uma vez por mês eu tenho que usar no mínimo aqui 35, 40 dias. 40, 45, 45, 50 dias. Por quê? Porque eu compro com uma frequência menor. Então, quanto menor a frequência, maior o estoque. Né? Uma estratégia legal aí para essa parte de número de dias e frequência de compra é que falta dinheiro para pagar, ou falta dinheiro para eu investir em estoque. Diminua a frequência de compra. Quanto menor a frequência de compra, menos eu preciso investir em estoque. Então, em vez de deixar para comprar perfumaria uma vez por mês, compre cada 15 dias, uma vez por semana. Com isso, você consegue diminuir o seu estoque desse tipo de produto. Ok? Então, essa aqui é a demanda por grupo, desvio padrão, cálculo de curva ABC. E o último que eu preciso falar para vocês é a parte de agenda Big. Então, a agenda Big, assim, ele vai ficar instalado no servidor da loja ou em qualquer máquina que fique ligado. Quem configura isso aqui é o nosso suporte, ou seja, eu não tenho agenda Big configurado. Então, eu vou entrar em contato com o suporte vai instalar esse agenda Big para mim. Ele fica aqui, ó, em configurações, instalar agenda Big. Tá? Então, depois que vocês chegaram a configurar dias para estoque, percentual de curva ABC, etc., eu vou entrar em contato com o suporte e pedir para instalar o agenda Big. O agenda Big é esse programinha aqui, ó. Vou abrir no meu. O meu acho que já está instalado. Então, eu já vou abrir ele aqui. Esse programinha aqui. E nele eu configuro, o suporte vai configurar que horário que eu quero que faça os cálculos. Tá? Então, para vocês, pessoal, cálculo de curva ABC tem que ser feito todos os dias, usando o período que vocês definiram. E as configurações percentuais aqui são a que vocês chegarem ao acordo, aí, de acordo com o que a gente falou, em como chegar a esses valores ideais. Tá? Se vocês não usarem curva ABC de estoque, pode deixar sem fazer o cálculo. Mesma coisa curva ABC de cliente. Tá? Demanda, também todos os dias. Tá? Vocês podem ver que no minha configuração eu faço o cálculo de curva às 10 e o de demanda às 11h30. Lembra que primeiro o produto tem que estar definido que curva que ele é, para depois eu calcular a demanda. Por isso que eu faço a demanda depois da curva. Ok? Então essa aqui era a última parte que eu tinha para mostrar para vocês. Bom, preciso fazer minha propaganda aí antes de encerrar meu treinamento, tá? Meu webinar de hoje. Para quem tiver alguma dúvida, já vai mandando enquanto eu estou falando aqui. O Bruno está me perguntando já tenho a agenda Big instalado, preciso entrar em contato com o suporte para alterar os valores que estão configurados lá? Precisa sim, Bruno. Só o pessoal do suporte consegue mexer lá naquelas configurações. O Lucas está me falando o seguinte, que na configuração dele não está ali não está configurado por grupo, né? As configurações de demanda. Então veja bem, Bruno, todo grupo que não tem demanda aqui configurado, você pegar o meu aqui, por exemplo, você vai ver que medicamentos não tem configuração. Está tudo 0. Então quando não tem a configuração aqui, ele vai usar aquela configuração padrão que eu defini aqui. Tá? Então, essa configuração padrão aqui vai ser usada. Então, isso aí depende do cliente, se ele vai querer usar configuração por grupo e se ele tem uma configuração diferente por grupo ou não, só tem uma frequência diferente. O pessoal está me perguntando se tem custo agenda Big? Não, não tem custo nenhum. O pessoal vai fazer
a instalação para você. Ok? O pessoal está com a mão levantada, vou falar só o encerramento aqui do treinamento e depois libero o áudio para vocês, tá? Bom, pessoal, preciso falar aí um pouquinho vender o meu peixe também, né? Então, a respeito da consultoria Big, consultoria do sistema, e a ideia da consultoria é justamente alavancar, ajudar a drogaria a melhorar algum setor ou alguma área da sua farmácia que esteja com algum problema, esteja precisando de um auxílio para melhorar. Então, a gente trabalha desde a parte de financeiro, controle financeiro, fluxos, entrada, controle de custos, fluxo de trabalho mesmo, tá? Então, qualquer coisa que você precise organizar dentro da sua drogaria, que tem a ver com negócio de farmácia, né? A nossa consultoria pode auxiliar você a melhorar isso. Então, para quem tiver aí, Valdemar, não consegui implementar tudo que você me falou, poxa, você pode me ajudar? Claro, a gente tem a consultoria justamente para isso, né? Então, essa consultoria, a gente pode ser presencial ou online, onde eu vou até a sua farmácia, vou conversar, vou verificar como você trabalha, qual que é a sua frequência, como você compra, e aí, nisso, a gente vai setar esses valores e organizar essa parte de compra, parte de financeiro, de acordo com a sua necessidade. Outra oportunidade é a respeito do Big Indicadores. Então, o Big Indicadores é uma ferramenta onde você pode acompanhar aí, metas e indicadores de acordo com a sua necessidade. Então, se eu estou com uma meta de aumentar faturamento, diminuir valor, diminuir desconto, qualquer coisa, eu posso configurar isso no sistema para que eu consiga acompanhar através da web, né, através do meu celular, através de tablets, essa evolução da minha farmácia. Ok? Vamos ver lá as dúvidas. O Cristiano está com a mão levantada. Cristiano, eu vou liberar o áudio aqui. Está me ouvindo, Cristiano? Estou sim. No caso, a consultoria, Sim. Se a gente tiver interesse, porque aqui embaixo que eu vi escrito aqui, é possível adquirir em conjunto. Isso, no caso, quando se eu contratar a consultoria, aí o Big Indicadores está junto, é isso? Na verdade, não, tá? Cristiano, são duas ferramentas totalmente distintas. Se você quiser contratar a consultoria é contratada, mas o Indicadores ele é separado. Tá? Então, ele é uma outra ferramenta separada do Big. Ok? Aí é uma outra negociação. O pessoal do comercial vai saber te explicar melhor como isso é contratado de forma separada. Então, se tiver alguma dúvida de como contratar ou fazer esse tipo de coisa, você pode entrar em contato direto com o comercial, que ele vai te explicar certinho a questão de custos e como funciona tudo isso. Ok? Certo, mas tipo assim, no caso, se eu quiser só o Big Indicadores, de alguma forma vai ter a consultoria também. Na verdade, não. Você pode ter o Big Indicadores, desde que você... eu quero medir já meu faturamento. Então, você só vai passar isso pro pessoal que vai montar o seu painel e eles vão configurar o painel de acordo com a sua necessidade. Claro que com a consultoria fica muito mais simples de você definir metas e definir tudo isso para configurar no painel. Tá? Então, você pode adquirir os dois juntos, que acaba ficando mais fácil para você. Mas se você já tem isso, já tem metas, já tem acompanhamentos disso aí em Excel ou fora do sistema, você pode usar os indicadores em cima desses parâmetros que você já tem. Certo. Tá bom? Pois assim, eu não sei se você pode fazer esse favor, se puder já pedir aí para o comercial me ligar, tá? Posso. A A gente tem os dados aqui de todos os participantes. Na verdade, no final da apresentação, no final do webinar, ele tem uma pergunta se você gostaria do contato do pessoal do comercial, e se você responder que sim, o pessoal já entra em contato com vocês. Certo. Ok? Obrigado, Beleza. então, Cristiano. Obrigado. Agradecer a participação aí de todos, né, que perguntaram, participaram, colaboraram aí para o nosso treinamento. Vou responder as outras perguntas ainda que estão em texto, tá? Celton toca a mão levantada. Celton, vou liberar o áudio aqui. Oi, Celton. Da agenda Big, Sim. tem que fazer só na central ou tem que fazer nas filiais também? Se você faz compras só na central, eu só configuro ela na central. Agora, se você faz compras tanto na loja quanto na central, o ideal é configurar nos dois. Entendi. Ok? Obrigado. Obrigado, Celton. Vamos ver, tem as perguntas aqui.
O Alessandro também me perguntou a respeito da consultoria, né? Então, só entrar em contato comercial, direto no telefone aqui da Big. A gente tem equipe de comercial para atender vocês. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? De acordo com a necessidade da farmácia, depois que você passa a necessidade comercial, o pessoal da nossa equipe, eu, o Raul, o Carlos, a gente vai entrar em contato com a sua farmácia, com o gestor ou com quem precisa dessa consultoria, para bater um papo mesmo e ver quais as necessidades. Em cima dessas necessidades, a gente vai traçar um plano de ação e marcar um tempo para essa consultoria. Tá? Então, por que isso? Porque às vezes você precisa arrumar estoque, para depois começar a fazer compra, para depois começar a habilitar o financeiro, e tudo isso tem que ser em etapas. Tá? Então, dependendo da necessidade de cada farmácia, a gente monta um roteiro e um certo tipo de visita. Se dá para fazer tudo de uma vez, se a gente vai ter que separar em etapas, ok? Pessoal, o André está me falando aqui, tem interesse, né, também nessa parte de consultoria. Ele é de Aracaju, eu estive aí em Aracaju na semana passada, né, visitando alguns clientes também, justamente com essa parte de consultoria. Então, vocês podem ficar à vontade, entrar em contato com o pessoal do comercial, eles vão passar essa proposta, explicar certinho como funciona a nossa consultoria. E a ideia é justamente essa, né, auxiliar vocês em organização, fluxo de trabalho, para que as farmácias consigam se organizar e se profissionalizar cada vez mais. Francisco está me perguntando se pode fazer essa configuração na central. Pode sim, tá, Francisco? A configuração do Agenda Big geralmente é feita na central para que seja configurado para todas as lojas. Bom, para quem tem interesse, pessoal, no final do treinamento vai aparecer a pesquisa a respeito do contato do comercial. Então é só responder que sim, que deseja que o comercial entre em contato. Se tiver algum problema ou qualquer coisa para fazer o contato, vocês podem mandar um e-mail direto para comercial@bigsistemas.com.br, que o pessoal vai entrar em contato com vocês e vai tirar todas as dúvidas. Ok? Bom, queria agradecer aí então a todos que participaram desse webinar de hoje a respeito de cálculos e curva e demanda. Agradecer a participação de todos, a colaboração, aí, perguntas, dúvidas, que isso com certeza melhora e enriquece cada vez mais os treinamentos. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso treinamento de hoje e possam começar a utilizar aí as nossas ferramentas cada vez mais. Ok? Espero vocês nos próximos treinamentos, pessoal, e até o próximo.